para todos vocês, que bom eu estar aqui com vocês mais uma vez no meu, no seu, no nosso canal. Eu estou aqui hoje, não é para um assunto muito legal, mas para quem me acompanha no Instagram, viu que desde a semana passada eu estou postando lá sobre o dia de hoje, dia 18. Eu imagino que a essa altura do campeonato, muitos de vocês já viram algumas postagens a respeito do dia 18, hoje. E quem me acompanha no Instagram também já presenciou algumas coisas que eu postei lá, e até mesmo um vídeo que eu postei lá falando sobre isso do dia 18. O que seria realmente esse dia 18? Eu fiz algumas anotações, porque eu também, tenho uma cabeça, não sou tão novinha mais, então eu preciso também fazer as anotações do que eu gostaria de compartilhar com vocês. Primeiramente, o dia 18, dia 18 de maio, é comemorado o combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. É uma luta que nós estamos na guerra. Nós líderes, nós pais, tios, avós, todos que têm uma responsabilidade com alguma determinada criança, a guerra é nossa. Como é nossa? Como esse dia é considerado uma luta contra isso, então eu venho aqui, assim, do fundo do meu coração, pedir para que todos vocês ouçam atentamente o que vou dizer, compartilhe este vídeo nas redes sociais de vocês, para que não só hoje, mas sempre as pessoas possam estar atentas com comportamentos diferentes de uma criança. Por que esse dia foi designado para ser um combate contra o abuso e exploração sexual? Porque há muitos anos atrás, lá no Espírito Santo, uma garotinha de 8 anos de idade exatamente, em 1973, essa garotinha de apenas 8 anos de idade foi sequestrada, abusada e assassinada. Muitos na escola devem escutar este nome falando, O nome é Araceli. Vocês já devem ter escutado. E é justamente a história dessa garotinha. E foi daí, depois de muitos anos, que foram investigar e aí conseguiram pegar que foram os culpados, foram pessoas de posses, e eles foram presos, e depois de algum tempo de prisão, eles foram libertados. Sempre assim. E nós estamos nesse combate. Por quê?
Porque essa garota, ela foi abusada com alguém que foi fora da casa dela. Mas a nossa preocupação grandiosa não é somente com as crianças que são abusadas fora de casa. É uma tristeza, desesperador você imaginar eu me colocando, pensando se fossem os meus filhos. É uma situação constrangedora para eles e triste para toda a família que sabe de uma situação como essa. Há poucos dias o meu esposo mostrou um vídeo para eu assistir e era muito triste. Era um avô que abusava de uma menininha de apenas 4 anos de idade. Isso mesmo. Esse vídeo está até no Twitter ainda, e é triste saber que pessoas de dentro de casa estão assim, estão sem noção em relação a isso, ao cuidado, à atenção que precisa ser dada para uma criança, né? Porque geralmente a gente até conversa com as crianças que a gente deve confiar nas pessoas da nossa casa. Mas aí surge um problema bem maior, que é o abuso dessas crianças dentro da própria casa. Isso é uma tristeza. Estamos assim, muitos de braços atados, mas além de termos o Espírito Santo de Deus, além de termos Cristo ao nosso lado, nós precisamos divulgarmos o número 100 para que as pessoas possam denunciar. Esse número vocês telefonam e não vão precisar identificar-se, e vocês vão estar ajudando uma criança. Porque a criança que é abusada e alguém sabe e não denuncia, ela está como se ela estivesse abusando também, porque ela sabe de uma situação triste, constrangedora, horrível, só de pensar e imaginar, e não está fazendo nada. Então, que nós possamos não pensar nessa situação só no dia de hoje. Por isso que eu deixei para postar esse vídeo justamente agora no final do dia, e para que esse vídeo seja divulgado em todos os lugares que vocês possam imaginar. Vocês, pais e responsáveis pelas crianças, fiquem atentos onde suas crianças vão dormir, onde as suas crianças vão passar as férias, os acampamentos que as crianças frequentam, mesmo sendo crianças da igreja ou mesmo sendo acampamentos evangélicos, eu oriento todos vocês a que fiquem atentos em cada comportamento, em cada lugar que o seu filho vai. O nosso dia
é muito corrido, as nossas tarefas são grandiosas, não agora na quarentena que todos estão tendo um tempinho maior de estar com os filhos, mas temos um cotidiano bem corrido, mas nós precisamos estar atentos aos nossos filhos, com quem eles andam, onde eles vão, com quem eles estão conversando ao telefone. Isso é muito importante. Todas as crianças, como eu falei lá no Instagram, eles estão com a internet aí muito fácil diante deles para poder estar assistindo seja lá o que. Principalmente porque muitos dos jogos que as crianças precisam no celular não dá para ser baixado se você tem menos de 18 anos. Então acaba todos os pais fazendo o cadastro do celular do filho, que é com uma idade maior, do responsável, e com isso fazendo os filhos acabam tendo um acesso fácil. Mas nós precisamos estar atentos a eles, mesmo com essa liberação do celular. Estar assistindo com eles o que ele assiste, ter o fácil acesso ao celular, nada de ter senhas no celular dos filhos, que os pais são responsáveis por eles, nada disso. De vez em quando pega lá, vai lá nos históricos, as crianças muitas agora já sabem até apagar, mas dá uma olhadinha quando eles menos estiverem esperando. Para quê? Para que nós possamos estar protegendo o máximo que pudermos. Eu vou contar a experiência para vocês aqui sobre a minha vida. Desde nova, eu fui criada com 4 irmãos. E eu, única moça, única criança, menina mais nova. E meu pai faleceu, eu tinha apenas 2 meses. Então minha mãe teve uma responsabilidade muito grande de criar sozinha nós 5. E eu vou contar para vocês. Minha mãe era tão rígida, tão rígida, tão rígida, tão rígida em relação à intimidade com os meus irmãos quanto a mim, que hoje eu percebo o quão bem ela fez nesse sentido, mas o quanto eu fiquei um pouco vulnerável por não ter o carinho e o afeto deles como eu deveria ter por conta da super proteção da minha mãe. Por quê? A minha mãe, ela tinha a preocupação de meninos ficam aqui, meninas ficam ali. Nós não tínhamos o contato de fazermos algo juntos, porque minha mãe já ficava preocupada. Uma que meus irmãos eram todos bem mais velhos do que eu, só apenas um que é mais próximo à idade da minha, então ela sempre estava atenta. Então os meus brinquedos ela não deixava ele brincar e os brinquedos dele também ela não deixava. A gente nem tinha muito brinquedo na época, meu irmão brincava até com taco, fazendo carrinho no quintal. Então, mas minha mãe sempre estava de olho para que nós não ficássemos muito tempo sozinhos, sem a presença dela juntos, e nem brincássemos com algo que pudéssemos, alguma coisa que pudesse
trazer uns certos pensamentos na cabeça dela mesma e até da nossa personalidade, do que ela estava nos criando. Então minha mãe teve esse cuidado. Um outro cuidado que minha mãe teve, que eu louvo a Deus pelo cuidado dela, minha mãe não permitia que eu dormisse na casa de alguém sem a presença dela, com exceção de uma única irmã. Essa irmã é a Maírte. Um beijo, Maírte. Até hoje ela mora no mesmo lugar, pertinho da minha mãe, e ela é cristã, e ela tinha 2 filhos, homens, e 3 meninas. Era a única casa que a minha mãe permitia que eu dormisse lá. Fora a casa da minha tia, eu nunca dormi nem na casa dos meus primos, das minhas tias, sem a presença da minha mãe. Quando minha mãe ia dormir na casa da irmã dela, ela nos levava e a gente dormia junto com ela. Mas nunca para eu ficar lá e ela vir embora. Ela sempre teve esse cuidado conosco. Depois que meus irmãos cresceram, cada um tomou o seu rumo, né? Eles até 2 moraram até fora de casa, na casa de uma tia nossa, tudo com o consentimento da minha mãe, mas teve esse cuidado, essa proteção de ficar atenta. Então minha mãe conta que ela também teve inquilinos que moravam no quintal da nossa casa. Então minha mãe sempre estava de olho, porque eram meninos. Então ela ficava de olho tanto nos meninos comigo, quanto nos meninos com o meu irmão. E olha que minha mãe não tinha recursos de internet para estar lendo, para estar se orientando do que ela poderia fazer. Mas ela, como mãe, ela tinha essa preocupação. Ainda não sabemos se ela teve algum transtorno no passado, se ela conhece alguém que teve algum problema familiar nesse sentido, mas ela foi muito preocupada em nos proteger, em sempre estar atenta com quem a gente andava, onde nós íamos e com quem a gente estava ali o tempo todo. Então, os amigos da escola, minha mãe sempre queria saber quem eram meus amigos, minha mãe sempre queria saber quem eram minhas amigas, tanto que eu nunca tive aquela coisa de estar indo na casa das amigas, eu não tinha isso. Tinha uma vizinha nossa, outra vizinha, que eu ia lá para fazer trabalho e voltava, que é na casa da Rose, e a Rose sempre estava lá na nossa casa, mas nunca de ficarmos lá, passar o dia todo, dormir e sei lá o que ia acontecer. Minha mãe nunca fez isso. Para mim, aquilo era uma coisa terrível que minha mãe estava fazendo, não deixar eu ficar na casa das minhas colegas. Mas hoje eu dou graças a Deus, porque ela não conhecia os pais, ela não conhecia os tios, ela não conhecia, né, a procedência de onde nós estávamos. Então eu percebo que ela estava no caminho certo. Com o pouco conhecimento que ela teve, ela estava nos guiando no caminho certo. E até hoje, eu não me importo que os meninos tenham amizades. O João mesmo já foi em a casa de um amigo só, que não é cristão.
nós tivemos contato com os pais dele, mas o que a gente mais... Ele já até sabe, né? Mãe, fulano quer jogar comigo, pode trazer aqui em casa. Eu prefiro que venha aqui, eu prefiro que minha casa fique cheia, eu prefiro que... Eu não me importo, eu amo receber todas as pessoas, independente de ser criança ou adulto, e se é cristão ou se não é também. Eu prefiro que esteja aqui embaixo dos nossos olhinhos, para que nós possamos estar tanto cuidando dos nossos e orientando os outros, né? Porque é uma das partes importantes de quando temos alguém em nossa casa, principalmente crianças, quando não estão com os pais, a gente dá uma dica para eles. Às vezes é algo que o pai ou a mãe não orientou, mas não é porque eles não quiseram, às vezes não tiveram não perceberam essa necessidade. Então, eu acho que vale a pena isso. E eu prefiro que os meninos venham em nossa casa. E a mãe, ela sempre cuidou da gente nesse sentido. Vocês não precisam impedir, mas esteja sempre atentos com os cuidados onde os filhos de vocês estão. Os meus filhos, eles dormem na casa de algumas pessoas que nós conhecemos, sabemos a procedência da família. Mesmo assim, passo um sermão antes de sair de casa, converso quando volta e falo ao telefone. Sempre estou atento. Não só no comportamento de educação, sim senhor, não senhora, e ser educado nos seus afazeres ou nas suas brincadeiras, mas em todo sentido para eu saber o que está se passando com eles lá. E eu acho super válido isso. Não importa se é parente de vocês, se é amigo, aquele amigo mais amigão, não importa que é da igreja, não importa que é da missão, não importa. Todos nós estamos sujeitos a termos pessoas próximas da gente de mau caráter, de má intenção. E eu tenho conhecidos que tiveram, como que eu posso dizer, tiveram incerteza da sua sexualidade depois de ser abusado quando criança. E isso não está longe da gente. Isso acontece com a gente dentro da igreja. São pessoas que vêm conversar com a gente, está passando por dificuldade. E são pessoas fora da igreja que às vezes nem querem voltar por isso que aconteceu e não vê mais esperança diante da casa de Deus, que era um lugar para ser completamente puro. Mas como Jesus mesmo deixou que ele veio para os doentes, não são, então nós que estamos lá com uma mente mais firme em alguma situação e frágil em outra, naquilo que somos um pouquinho mais firme, podemos ajudar outras pessoas. Então, fique atentos, pessoal, fique atentos. Fique atentos ao comportamento das suas crianças. Criança que falava bastante, agora não fala mais, sabe? Criança muito tímida, criança que não quer abraçar os pais. Fique atento, se eles faziam isso antes e agora não fazem mais, fiquem atentos, observe. Isso não é brincadeira e isso acontece bem embaixo
dos nossos olhos. Precisamos estar atentos às nossas crianças, estarmos atentos, denunciar e alertar as nossas crianças. Converse abertamente com os seus filhos. Converse abertamente com as crianças que você tem aquela responsabilidade. Olha, você tem partes que outras pessoas não podem tocar. Vocês têm partes que é só você que deve tocar. E assim vocês vão esclarecendo abertamente para as crianças. Não espere a escola passar normas de comportamento para os seus filhos ou para as crianças que vocês são responsáveis. Vocês mesmos, nós mesmos temos que fazer isso. Porque eu quero uma criança que seja do meu agrado, não do agrado da professora ou da líder da igreja ou do pastor. Não, eu quero uma criança que seja do meu agrado, do jeito que eu acho que deve ser. Por isso que nós, pais e os responsáveis e líderes, precisamos sempre estar buscando conhecimento de como educar os filhos, de como educar uma criança. Porque nós queremos sempre o melhor, mas o melhor que se encaixa dentro do padrão da minha família, do meu cotidiano. Então fique atentos. Então era isso que eu tinha para dizer para vocês. Observe as crianças, denuncie e cuidado, e passe orientações. Quem não denuncia está abusando também da criança abusada. Então, fique atentos. O número é 100. Se vocês não quiserem telefonar, vocês procurem um conselho tutelar mais próximo da casa de vocês, do bairro onde vocês moram, e vão lá, denunciam para que essa criança receba um auxílio, um cuidado. Porque se vocês pararem para pensar como é triste vermos muitos adultos que não querem ter um contato físico com alguém. Se é triste para nós vermos isso, imagine ver uma criança que não tem entendimento, ou um adolescente, porque até os 14 anos, 15 anos não tem entendimento nenhum, por mais que fale, não, eu quero, por mais as meninas estejam toda formadinha, linda e maravilhosa, não tem entendimento para dizer o que é melhor para elas. Então, imagine a tristeza, o apavoramento, o desespero para essas pessoas. Então, nós que já temos uma visão dentro dessa situação que não é bom para as crianças, vamos denunciar tanto o abuso com as crianças quanto adolescentes. E nós que somos responsáveis pelas crianças, não vamos abusar deles também, querendo que eles se comportem de maneira adulta, porque isso também é um abuso. Quando queremos que a criança seja do jeito que nós queremos como um adulto, isso é um abuso e nós não devemos fazer isso. Por quê? Porque futuramente essas crianças vão pular fases da vida dela que ela deveria estar curtindo e depois vai ser muito tarde. Às vezes lá com 40 anos ainda está se comportando como um bebezinho. Por quê? Pularam fase forçadamente por um adulto.
E não é só abuso, gente, e exploração sexual pelo contato físico, pelo contato com a internet. E dessa forma que eu estou falando também, forçando a fazer algo que não deve, dando presentes por dar, com outras intenções, isso também é abuso. Vamos nos atentarmos aos nossos piquititicos, gente. Vamos nos atentarmos. Eles estão precisando da nossa ajuda. E é bem embaixo dos nossos olhos que isso está acontecendo. E nós precisamos denunciar, orar sim, mas fazer a nossa parte como cidadão, denunciando. Isso nós precisamos fazer com certeza. Espero que isso tenha ajudado vocês. Compartilhe esse vídeo para que todos entendam o que é esse dia 18 de maio e o que nós podemos fazer diante disso. Acredite no que uma criança diz, viu? Muitos falam assim, criança mente, mas nós não somos burros. Nós conseguimos pegar todos as mentirinhas das crianças assim no ar. Então fiquem atentos. Uma outra dica, gente, que eu gostaria de deixar para vocês também é que essa preocupação não é só em relação às meninas, é em relação aos meninos também. Então que a gente também pode, no sentido quando eu falei de não forçar a criança a ser o que ela não é, pular fases da vida dela, um dos pontos muito fortes que às vezes a gente acaba abusando das nossas crianças deixando elas se vestirem de forma adulta. Menininhas às vezes com a saia minúscula, a gente acha bonitinho, a coxinha aparecendo, né? As crianças tão novas querendo usar maquiagem, querendo usar saltão, os meninos já querem ter o peitão de fora, né? Quer falar mais na gíria e muitas das vezes a gente apoia. Eu vou falar um negócio pra vocês, aqui em casa a gente luta com isso, mas não deixe que isso seja algo que seja influenciado por você, sempre esteja podando, para que não seja você a lançar as crianças para que outras pessoas olhem de formas diferentes. Porque o maior problema de uma pessoa ser abusada ou a pessoa ser explorada é o transtorno que ela vai carregar o resto da vida. E muitos podem até falar, eu tô criando filho pro mundo. Nós estamos criando os filhos para o mundo, mas um dia nós vamos ter que prestar conta com Deus. E não é brincadeira, isso é sério. E o que nós estamos fazendo para proteger os nossos pequenos? Então vamos nos atentarmos a essa parte também, com as vestimentas, com as gírias, com os comportamentos dos nossos filhos. E não fique pensando você que os filhos de vocês não fazem nada escondido, porque eles fazem, tá? Então,
quanto mais eles fizerem embaixo dos seus olhos, mais fácil vocês corrigem. Agora, aquele que sempre faz escondidinho é mais difícil, mas fique atento nesses também. Pode ter alguma coisa que você não saiba. Fique ligado, observe, chega junto, dá aquele tranco. Vamos ajudar as nossas crianças. Aqui para ver se eu não esqueci de nada. Vai que eu esqueci de falar alguma coisa importante, aí quando eu terminar o vídeo, aí não dá. Então, é isso mesmo, tá bom? Que Deus abençoe ricamente vocês e um beijo. E até a próxima. Se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Beijo, fica com Deus.